Ai, gente, voltei. Voltei. Acho que não foi uma boa ideia eu mudar a internet. Não foi uma boa ideia. Travou tudo aqui. Mas enfim, vamos ver como é que vai continuar aí. Vamos aguardar o pessoal retornar. Tá ouvindo bem, amor? Boa noite, Márcia. Kel. Nanda. Nanda entrou, nossa convidada. Pra gente falar. Oi, travou Tá me ouvindo bem? completamente aqui, eu não estava conseguindo. Travou pra mim também. Acho que não foi uma boa Travou, ideia eu mudar a internet. travou completamente e agora eu vou enviar aqui solicitação para as pessoas, que Sim. eu não enviei, né? Vou enviar mais aqui, que aí o Uhum. povo, aí o E aí as povo pessoas que entra. estão nos assistindo, vai apertando no coraçãozinho aí, que o Instagram vai levando essa live para outras pessoas, vai convidando, né? Para outras Ah, pessoas, sim. tá? E aí, pelo menos eu consegui salvar, viu, Nanda? Eu não perdi a nossa apresentação, ficou gravada, Ah, sim. tá? E aí você estava se apresentando, e aí eu queria saber, para a gente começar nosso bate-papo, né? A gente começar a conhecer de fato essa história aí da Nanda, da Gabi. Conta pra gente como é que foi esse momento para você, né? Como foi que você descobriu? Porque tem várias formas que a gente descobre, né? Ou na gravidez ou no parto, e tem determinadas situações que é no decorrer da vida mesmo, né? Então, assim, conta pra gente como é que foi esse momento para você. Então, eu engravidei depois de muitos anos tentando engravidar, né? Eu não engravidei com facilidade, né? Sim. Foi mais ou menos uns 10 anos que eu não me prevenia, não tomava anticoncepcional nem nada. Foi no período de 10 anos que eu achava já que eu não podia ter filhos mesmo. Eu fiz vários exames, fiz até exame para saber se eu era estéreo, né, e tal. Fiz vários exames e estava tudo ok. E a Gabi veio no susto mesmo, e num momento que eu já até havia desistido de ter filhos. Eu pensei assim, eu não quero mais. Eu vou focar em outras coisas, né? Eu estava focada em outras coisas, pensando em outras coisas que não tem nada a ver com, não tinha nada a ver com maternidade. Já Aí, tinha até desistido, né? quando eu menos esperei, né, para dar uma resumida assim, eu descobri que eu estava grávida, né? E foi um susto. Eu fiquei meio que em choque porque eu não acreditava, né, que eu poderia ter um bebê. Depois E de 10 depois anos de espera, realmente, ela depois de 10 apareceu. anos, É porque eu me casei muito jovem, né? Então, assim, eu sempre quis ser mãe, eu sempre idealizei isso. Mas depois eu fui, sei lá, ficando desanimada. No final das contas, eu não queria mais. Aí, quando eu uhum, engravidei, é, uma gravidez normal, né? Me senti enjoo e tal, tudo dentro da normalidade. Sintomas de gravidez, né? Normal. Aí, no sim. final da minha gravidez, lá pro terceiro trimestre, minha barriga começou a distender muito, começou a ficar muito inchada, mas assim, não por conta da gravidez. Ela ficou muito distendida, né? Aí ela, ao invés de abaixar, que geralmente abaixa, ela estava levantando a barriga, né? Eu não Sim. conseguia comer direito, porque parecia que o estômago estava, não tinha mais estômago, né? Tava muito apertado. E levantar, eu não conseguia. E eu achava que aquilo ali era por conta da reta final da gravidez, né? E Sim. não era. Era porque eu estava com um excesso de líquido amniótico, né? Tem um Sim. nome para isso, mas toda hora eu esqueço. Uhum. É, é excesso mesmo de líquido Não se amniótico. preocupe. Sim. E aí eu fui na minha consulta. No finalzinho, a gente tem mais consultas, né? No final da gravidez. Isso. Aí uma dessas consultas, a médica, a minha obstetra, olhou lá na ultrassom, como ela sempre fazia todos os meses, né? Que a gente ia pra lá. Aí ela ficou um tempão olhando a ultra e
olhando, 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 e eu comecei a ficar um pouquinho assustada, porque ela nunca tinha parado para olhar, ela só observava, via que estava tudo bem e pronto. E naquele dia ela demorou cerca de 15 minutos olhando minha barriga. Aí ela não falava o que que era, ela falava, olha, tô vendo alguma coisa aqui de estranho, mas peraí que eu vou falar. E ela não falava. E no final das contas, ela não me falou de fato o que era. Ela só me falou, olha, eu tô achando o fêmur muito curto. Foi isso que ela me falou. Sim. Aí ela pediu um exame para outro médico fazer essa ultra, né? Essa outra ultra. Aí no outro dia de manhã eu fiquei naquela tensão, pedindo a Deus, sabe, muito ansiosa, não dormi direito, pensando assim, não, é um engano, né? Eu querendo acreditar que era um engano. E no outro dia ele confirmou e falou, a primeira coisa que ele falou foi, você tem algum caso de nanismo na família? Foi o que ele falou, né? Sim. Aí eu fiquei em choque, né? Ele começou a falar, e eu não escutava muita coisa que ele falava, porque eu comecei a pensar assim, o que é a pegadinha, o que que é o pesadelo? Eu comecei a dar uma surtada mesmo. E ele fez o exame e confirmou que tinha suspeita de nanismo. Ele não podia dar 100% de certeza, porque geralmente só quando nasce que a gente que tem a certeza, né, real. Aí eu voltei na minha médica, ela foi e me encaminhou para um hospital aqui no Rio de alto risco que tinha, porque eu estava com esse excesso de líquido, eu não estava conseguindo me locomover, não conseguia baixar, não conseguia, né? Ela queria que outro médico avaliasse para saber se eu não tinha nenhum risco com o bebê e comigo. E a gente foi lá e eu tive os atendimentos e tal. E lá mesmo eu perguntei assim, o doutor, qual é a chance de meu bebê ter nanismo? Aí ele foi e falou, 99% de certeza. Ele falou pra mim. Aí eu saí de lá em choque. Ele até me falou assim, tem chance de ter alguma síndrome, porque esse excesso de líquido já indicava que tinha alguma coisa de errado. A gente não sabia o Sim. que, mas tinha alguma coisa de errado com o bebê. Algum tipo de síndrome tinha. Suspeitaram também de síndrome de Down e tal, mas se encaixava mais no nanismo, né? Eu saí daquele hospital, foi no dia do meu aniversário, inclusive, que eu passei o dia nesse hospital. Foi dia 17 de julho de 2020 que eu passei. Eu passei o dia todo lá naquele hospital. E foi horrível. Foi um pesadelo, realmente. Eu digo que a reta final da minha gravidez, eu estava com 36 semanas quando eu descobri, né? E ela nasceu com 37. Eu passei uma semana chorando. Passei uma semana desejando tudo de ruim, sabe? Eu pensando em morte, pensando só em coisas ruins. Para mim Sim. foi o pior momento da minha vida foi ali. E o parto, né? Que foi um parto, assim, que eu idealizei tanto, que eu queria tanto, e no final das contas foi um parto muito triste naquele momento para mim, entendeu? Pelo que eu estava vivendo. Por causa das emoções que você estava vivendo, né? A angústia, o medo, é tanto Muito sentimento, é um angustiante. mix de sentimentos, né? E eu nunca senti, assim, com relação à angústia, né? Eu nunca senti uma angústia parecida. Nunca senti uma angústia dessa parecida. Nunca. Foi apavorante. Eu não tenho palavras para descrever o quão ruim foi a sensação, sabe? Vontade de Sim. sumir, vontade de fugir, vontade de apagar. Eu não sabia para onde eu ia e eu não sabia o que eu fazia. Eu só sabia que eu queria tirar aquilo de mim. E eu não tinha como tirar, né? Literalmente não tinha como tirar. Aí no dia do parto, eu cheguei lá, porque assim, meu tampão já tinha saído, aquele excesso de líquido amniótico, o médico falou, olha, você procurou um hospital de alto risco e para você fazer a amniocentese, né, que é retirar aquele líquido. Eu acho que o nome é esse. Retirar o E, excesso de líquido, porque minha barriga só estava produzindo esse líquido, entendeu? E uma hora poderia dar um problema pro bebê. Tanto que no dia que ela nasceu muito inchada, ela nasceu irreconhecível, ela nasceu muito meio roxinha e tal. Então, assim, eu optei, eu não queria mais esperar. Eu perguntei à médica, ela tá bem, não sei o que, tal, tal. Ela deu lá o parecer dela que estava tudo bem, que ela estava com mais de 3 quilos, ela estava saudável,
tudo dentro da normalidade. E eu pedi, assim, marquei o parto e fui no outro dia. Entendeu? Entendi. Fui no Então outro dia. nasceu. Eu não quis ficar esperando entrar em Sim, trabalho de parto, não. Porque eu queria acabar com aquela angústia. E, de fato, depois que ela nasceu, eu não sei o que aconteceu. Não foi emocionante, nada disso. Eu só queria me livrar daquele momento, né? Porque quando a gente não sabe de algo, eu acho que é pior, né? E depois que ela nasceu, eu me senti aliviada. Eu me senti assim, agora eu posso fazer alguma coisa. Antes eu não podia, esse sabe? alívio foi quando você viu, quando você conheceu ela, ou Foi. simplesmente quando Não, teve assim, não no momento, por quê? Eu tava muito nervosa na sala de cirurgia. Aí o que que eles fizeram? Eles me colocaram algum remédio ali só pra eu dar uma acalmada. Eu tava Sim, muito assim, chorando, muito. Eu tava muito nervosa. Não pelo parto, porque o parto, eu não tava nem ligando pro parto. Eu tava sim, nervosa pela situação, né? pela situação. Aí, aí eles colocaram. A médica falou assim: olha, eu vou colocar um remédio aqui agora na sua veia, só pra você se acalmar um pouco. Você tá muito nervosa. Aí eu fiquei meio que. Eu não fiquei completamente dopada, né? Mas eu fiquei mais assim, aérea, sabe? Eu fiquei Sim, mais aérea. Aí eu realmente, eles tiraram uma foto, porque eu nem lembrei de tirar foto, porque eu queria tirar foto, né, e tal. Aí eu só vi ela realmente lá no quarto. Ela tava com o pai dela no colo, e aí eu só perguntei, ela tá bem? Antes dele sair da sala, eu falei, ela tá bem? Aí ele, não, ela tá bem. Como que ela é? Eu perguntei. Aí ele, é assim mesmo, é assim mesmo que a doutora falou, ela tem nanismo mesmo, mas ela tá super bem, tá saudável e tal. Ele tentou me acalmar, né? Porque ele também tava nervoso. Aí a gente foi, depois fiquei ali, ele foi pro quarto com ela não precisou de UTI nem nada disso, ela nasceu saudável. maravilha. E, e aí depois no quarto que eu fui pegar ela de fato no final do dia, ela nasceu de manhã, eu fui pegar ela no final do dia que parecia que eu tava voltando meio que à realidade, sabe? Mas foi bom esse tempo que eu aguardei, porque pra mim, esse período de descoberta foi uma semana até ela nascer, sabe? De descoberta até ela nascer foi muito difícil, sabe? Depois que ela nasceu, eu acho que eu encarei as coisas muito melhor. Sim. Porque você não teve tempo de processar a notícia, Não né? deu. É. Porque, assim, cada um, eu falo sempre, Nanda, e é interessante a gente ouvir cada história, porque cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. E às vezes a gente fica assim, será que se eu descobrisse no começo da gravidez seria melhor? Será que se eu descobrisse no parto? Não adianta, cada um tem a sua história. E não tem jeito, não adianta a gente ficar imaginando coisas. Eu achei ótima a forma como eu descobri na gravidez. Aí tem gente que me questiona assim, eu ouvi isso, né? É porque você não optou em tirar, já que você soube tão pequenininha, né? Você poderia ter optado em tirar. E Pô, a gente teve essa oportunidade, embora se dizer assim, né, do corpo médico, infelizmente. Então, assim, as pessoas perguntavam isso, né? Hoje em dia ninguém me pergunta, ninguém fala mais isso assim, mas no começo as pessoas questionavam isso. Por que não tirar? E é interessante a gente ter esse olhar, que cada um vai encarar de um jeito, inclusive achar que tirar é a melhor opção, né? Que uhum. você realmente se livrar daquilo ali como se fosse um problema, né? Porque para cada pessoa tem um entendimento. E tem pessoas que acham que é um problema. Mesmo a gente nesse momento de angústia, depois a gente ressignifica, né? E aí, Muito. depois que você viu a Gabi, olha a transformação que foi, né? Foi. Completamente. Eu sou uma pessoa antes dela nascer e sou outra pessoa depois que ela nasceu. Porque muda, quando eu falo isso, eu me emociono. Porque ela realmente mudou completamente a minha vida. A visão de mundo, tudo. O mundo que antes eu nem sabia que existia, né? Que é o mundo dela, é o nanismo, a gente mergulha meio que na causa, né? Sim. E esse mundo existe pra mim. E hoje eu penso o seguinte: esse mundo não existe pra um monte de gente, né? Como não Uhum. existia pra mim, sabe? E agora ele existe de uma forma muito intensa, sabe? Eu tento levar as coisas assim.
bem leve, sabe? Eu não tento ficar impondo nada, eu tento ficar de boa, mas também eu preciso ter conhecimento do que eu tô vivendo, do que ela vai viver, para eu poder ajudá-la até, né? Porque, nossa, é um mundo Dá uma melhor completamente qualidade de vida para estranho ela. que eu não tinha ideia que existia. É uma loucura. Esse boom, assim, que aconteceu, sabe? É muito Sim, louco. Eu fico impressionada quando eu paro pra pensar, olha, esse mundo sempre existiu. Só que eu não sabia que ele existia, sabe? exatamente. E eu acredito, Nanda, que é isso que a gente precisa fazer. Caueca, é isso? Caueca, Cauê. É o Cauê. O Cauê é amiguinho da Cauê. Gabi. Ele também tem Sim, nanismo. Ele é filho da pois Ana. é. Tem um pessoal aí que eu conheci no decorrer, né? A Sim. gente começa a conhecer A gente várias conhece um pessoas. monte de Eu gente. conheço várias famílias agora, né? Conheço várias famílias que também têm umas histórias bem parecidas, né? Uns descobriram na gravidez, outros no parto e tal, mas histórias bem semelhantes, que também eu acredito que antes também não via o mundo da forma que a gente vê agora. E é muito interessante, porque a gente percebe que a gente não tá sozinha, né? Antes, Isso. eu, assim, no início, assim, de tudo, o que eu mais sentia era solidão, sabe? Que eu pensava assim, não, só aconteceu comigo, sabe? Não me vitimizando, mas assim, eu me sentia péssima, porque eu pensava assim, por que eu, sabe? Me perguntava, por que isso foi acontecer comigo? Hoje eu entendo, assim, que isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Aham, Não é porque é a Fernanda, poderia acontecer com qualquer pessoa. isso. E eu tenho um olhar, Nanda, assim, ó, que eu me A questionei isso, né? Dani, oi Dani. Eu me questionei também, porque eu, né? E aí, com o tempo vai passando, a gente vai entendendo. E hoje, assim, eu entendo perfeitamente, 14 anos depois, eu entendo perfeitamente porque eu. Tinha que ser eu. Tinha que ser eu para ser a mãe de Luana, não podia ser outra mulher, tinha que ser eu. Evolui a gente, evolui ela, né? Evolui nossos filhos. Então, assim, a gente vai entendendo no decorrer da nossa vida. E não só por questão da deficiência, né? A gente, no decorrer da nossa vida, a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo tudo. Isso é maravilhoso. E eu tô vendo aqui que tem muita gente, né? Do cunanismo aqui, muitas mães. E já deixo aqui o convite aberto, porque assim, esse projeto, Ih, eu vou te ele indicar um surgiu, monte que vai gostar de contar história. A Dani, pois a é, Ana. Ih, tem um monte de mães aí que vão adorar contar a teve história uma mãe aqui que colocou, é delas. a nossa causa, né? E é É exatamente a, isso. é a Ana. Foi a Ana, né? Então, assim, é a nossa Foi. causa. E eu gosto de trazer, assim, colocar que esse projeto, quando eu comecei a fazer as lives, a minha intenção era convidar pessoas sempre voltado para a síndrome de Down, porque era o que eu conhecia. Eu queria conversar com alguém falando daquilo que eu conhecia. Só que o chamado para mim era muito maior. Eu não tinha que ficar focando só naquilo que eu conhecia. Eu precisava conhecer outras coisas. Eu não conhecia o nanismo, para mim, é algo desconhecido, né? Eu conheci uma pessoa lá distante no interior que tinha nanismo, né? Então, assim, eu não tinha essa vivência. E a gente precisa conhecer, a gente precisa chegar, trazer pra gente, né? Então, assim, hoje já é mais comum para mim. Mas, assim, antes não era. E é isso que a gente precisa levar para a sociedade. Porque a gente quer que a sociedade acolha nossos filhos. Mas a gente precisa fazer nosso trabalho. Porque para a sociedade é algo que é desconhecido. Então, para eles, ó, tá tudo bem de qualquer jeito. E a gente precisa mudar essa realidade, né? Então, eu acho que a gente tem essa missão. E aí eu deixo convite para todas as mães, todas as pessoas que queiram contar como foi esse momento da descoberta e não só a descoberta do filho, sabe, da filha, mas às vezes não até uma descoberta de si próprio, né? Uma doença, né? Alguma coisa que aconteceu na sua vida que mudou. Essa mudança de olhar que eu acho fantástico, né? Que é a gente mudar, como você está falando aí, né? E eu assino embaixo. É uma Fernanda antes da Gabi e uma Fernanda É. depois. É completamente diferente. A maternidade já nos transforma, mas uma maternidade com algo assim que estava fora da nossa realidade é muito mais Atípica, né? forte, né? Isso, é muito mais forte, entendeu?
Então, assim, é algo que eu acho muito intenso isso e a gente precisa estar trazendo sempre situações. Porque, assim, aqui no decorrer, a gente já tem mais de 70 histórias. E cada história mexe com a gente de forma diferente, né? Gabi é especial porque minha irmã é mais que especial. Isso! Somos todos especiais, né? A Gabi veio justamente para trazer para a gente uma mudança de olhar. É uma mudança de olhar, E é muito né? amada, muito, muito, muito. A família toda é louca na Gabi, né? A Gabi Imagina. é o xodó de todos, né? Enfim, ela veio no momento. Eu acredito que ela veio no momento certo, né? Ela era para vir agora. Por isso que demorou tanto tempo a engravidar, né? É porque Isso. ela era para ser ela, não era para ser outra criança, né? Uhum. Isso é interessante a gente falar assim, porque às vezes, quando vem a notícia, a gente tem susto, até quando engravida sem querer, né? No seu caso também, que você teve esse susto, porque queria 10 anos e nada de engravidar, e E depois, de repente, ainda aparece uma queria um gravidez, você menino, toma aquele né? E susto, veio né? menina. E veio a menina, porque assim, ó, eu vi na sua postagem, né? Gente, ela queria um menino, sonhava em ter um menino. E de repente, 10 anos depois, engravidou e ainda veio uma menina. Uma Quer dizer, menina. saiu do sonho, né? E aquela coisa assim, nem sempre aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente deseja, é realmente o que é o melhor pra gente, né? Hoje eu penso de outra forma, né? Hoje eu não teria. Eu quero menino, quero menina. Hoje eu queria um bebê, né? É porque eu sempre imaginei quando eu fosse mãe que eu vai ser um menino, sei lá, minha cabeça e viajava nisso. E quando eu Sim. soube que seria menina, eu fiquei meio frustrada, mas assim, né? Bola pra frente. E a questão mesmo que foi difícil mesmo foi quando eu descobri que tinha alguma coisa de errado, né? Eu não sabia exatamente o que que era, e a confirmação veio com a gravidez, e depois que ela nasceu, a gente mergulhou nesse mundo, pesquisas, né? Eu sou muito grata porque a gente tem uma certa instrução para a gente poder tentar dar o melhor que a gente pode, né? Para Sim. ela, Isso mesmo. né? Ela é acompanhada por diversos especialistas, né? A gente iniciou na genética, com geneticista, faz exame genético, né? Que é o direcionamento que geralmente a gente recebe quando a gente descobre que a gente tem um filho com nanismo. A gente precisa procurar um geneticista que ele que conduz a gente, né? E aí Sim. teve neuro, né? Fisioterapia, ortopedia, otorrino, tudo isso. E a gente ainda é muito tratamento que tem pela frente. Mas assim, ela fez uma cirurgia já de Sim. estenose posterior, né? Que é do forame magno, que é descompressão da medula, né? Eu não sei falar muito bonito, né? Muito técnico, mas Sim. basicamente é. Não se preocupe com isso também, que eu não entendo nada, né? Então, fale com o termo que a gente entenda. Então, descompressão da medula, né? Sim, Aqui atrás aqui da nuca, na cabecinha aqui, e isso poderia causar alguns probleminhas futuros para ela, né? Ela tinha, né, uma hipotonia muito significativa muscular, melhorou bastante com essa cirurgia, né? então, a Aí, assim, hipotonia é uma característica do nanismo também? Que a síndrome de Down é isso, uma característica. é, é. Sim, Assim, alguns mais, outros menos, né? sim, Mas é uma característica que geralmente a maioria tem. Mas alguns nem tanto, né? Eles conseguem melhorar muito isso, às vezes até com fisioterapia e tal. A Gabi, ela era extremamente molinha, entendeu? Muito molinha. Ela foi virar com 7 meses, 6 para 7 meses, sabe? sim. Assim, rolar. E ela sentou com 11 meses. Então, assim, uma criança que sustenta sentada aqui sozinha por alguns segundos com 11 meses, assim, foi. Mas já é esperado, atraso motor é esperado. Os marcos de desenvolvimento são meio atrasados, entendeu? A parte motora é um pouquinho atrasada, assim. Mas a cognitiva, perfeita, né? Nesse sentido, assim, ela é muito esperta, fala tudo e tal. Mas essa parte motora deu uma atrasada. Uhum. Deixa eu voltar aqui, Nanda, porque teve um comentário aqui da Daniela, né? A Eu não tô Dani nem comentou lendo que porque eu não tô enxergando.
Ela Pode falar. falou que o próximo filho aí vai ser o menininho, né? Já que veio uma menina Não, agora, o próximo vai ser eu menino. não. Conta pra gente aí se Menina, eu tem não. programação para isso. Não, não tenho, não. Eu não tenho, porque assim, somos eu e o pai da Gabi. No Sim, dia a dia, assim, a gente tem nossas famílias e tal, mas a gente não tem muito próximos, né? Porque uns moram mais do outro lado da cidade, outros mais longe e tal. Então, assim, no dia a dia é muito difícil para quem não tem com uma rede de apoio, né, fixa ali pra gente para ajudar. É, eu digo que se eu ficar milionária, eu até teria mais um, sabe? Mas fora isso é muito difícil no dia a dia. E também a Gabi exige muito de mim, assim, eu preciso dar mais atenção a ela, e fisioterapia, e eu preciso mais futuramente, né? Cada dia mais a gente precisa ir em vários especialistas e tal. Então, assim, eu tenho muito medo de não dar conta, sabe? Eu sim. não tenho programação, mas vai que aconteça, né? Nunca se sabe. Pois é. Pois é. Depois de 10 anos aí veio a Gabi, de repente. Dizem que depois do primeiro é mais fácil, né? Pois é. Ainda como foi Mas eu com não você, programação, né? não. A dificuldade que veio a Gabi, aí agora de repente pode ser mais fácil. E Pode. a Não, Dani, eu não quero, mas pode. aham, isso mesmo. A Dani Eu, até eu tenho, eu comentou tenho, em uma eu tenho um vez pouco de que a gente pavor estava. disso, na verdade. Eu tenho um pouco de pavor disso, na verdade. Muito medo, Não muito ouvi, medo. Dani. Não te Oi? ouvi. Não te Então, ouvi, que você disse. eu tenho um pouco de pavor disso, na verdade. Tenho medo Sim. mesmo, medo de verdade. Medo de Mas ter um segundo filho com algum tipo de deficiência? não tenho. Assim, eu já pensei nisso já. Isso já Sim. passou pela minha cabeça, sim. Porque eu pensei assim, poxa, se eu demorei tanto tempo para engravidar, então o problema era, sabe, passa coisas pela nossa cabeça. Aí eu pensei, o problema é comigo, porque eu que demorei um tempão para engravidar, e ela veio com nanismo e tal, tal, tal. Já pensei nisso, mas eu não tenho medo disso hoje. Eu tenho medo mesmo de ter outro filho. Porque assim, existe da mãe, né? Por mais que tenha um pai maravilhoso, a mãe que fica Sim. ali, né? Que precisa estar ali dando mamar e tal, né? De madrugada, o bebê quer a mamãe, o bebê não quer o papai, né? Aham. É N coisas, né? É um assunto amplo. Agora, aqui em casa tem algumas coisas invertidas, viu? Aqui em casa, os É filhos, desde pequenininho, sempre quis papai. desde bebê? Desde bebê. Sempre foi, sempre quis. Eu mesmo, eu amamentando, né? Meu marido, muitas vezes, de madrugada, tirava meu peito, colocava a mama para fora, e ele mesmo, eu digo assim, que ele amamentou. Porque ele Meu botava meu peito Deus! para fora, mamava e botava para rotar. E eu dormindo. Então, assim, sempre quiseram papai aqui, até hoje, né? Luana com 14 e Luan com 7, sempre quiseram papai. Mas, enfim, A Gabi é cada um com doida sua no pai dela missão. também. É doida no pai dela também, mas quando ela vê o Pepe dela, não tem ninguém que ganhe. É, isso mesmo. Mas então, conta aí, e a questão assim de saúde da Gabi? Você falou assim que fez a cirurgia, mas que é algo que já foi resolvido. Mas assim, outra Já coisa, ela tem foi. algum problema de saúde por conta do nanismo ou não? Então, ela tem a acondroplasia, eu não sei se eu falei, ela tem a acondroplasia, que é o tipo mais comum de nanismo, né? Sim, Existem muitos tipos, existem centenas de tipos de nanismo, mas o que ela tem é o mais comum, né? Que tem a cabeça maior, né? O crânio maior e os membros mais curtos, né? Esse é o mais sim, comum, né? E a Gabi, ela é saudável, né? Ela tem, assim, geralmente eles quem tem nanismo, né? Esse tipo de nanismo especificamente, porque eu não posso falar com propriedade dos outros, né? sim, Eles podem ter vários problemas de saúde por conta do nanismo, né? Questão óssea, né? Infecções no ouvido, né? Hidrocefalia, pode ter várias questões que precisam ser acompanhadas por conta disso, entendeu? Não significa sim. que vão ter, mas podem ter, né? E o risco é muito grande, né? Até porque a gente começa a descobrir um monte de coisa e vê que a expectativa de vida é até menor por conta de vários problemas que eles vão adquirindo, entendeu? Então, a gente tem que estar ali preocupado, investigando, levando especialistas se precisar e tal.
A Gabi, ela fez a estenose, que eu te falei, porque a da hipotonia, né, até fugir do assunto. Ela tinha muita essa hipotonia, ainda tem, né, mas diminuiu bastante. E estava dando interferência já do lado direito dela. Eles fizeram o exame e viu que tem um certo reflexo que eles não podem ter. Mas isso aí eu não tenho propriedade para explicar. Mas Sim, basicamente ela estava tendo alteração que precisava ser investigada. Aí a gente fez a tomografia, deu esse estreitamento grande e a gente fez a ressonância para confirmar. E confirmou. Né? A gente tentou a cirurgia em maio, mais ou menos, não deu certo. E a gente fez a cirurgia, ela estava com 11 meses, em julho. E também a questão respiratória, né? Tem a apneia do sono, podem ter sim, várias questões, né? Tem problemas de coluna, o joelhinho, né? As perninhas por conta do peso, obesidade, a tendência em ter obesidade é muito grande, né? Por conta também não só por conta da estatura, mas por conta da desproporcionalidade, né? De tudo, né? Aí, entendi. por isso tudo, assim, ela é saudável hoje, a gente acompanha direitinho. Mas a gente precisa continuar acompanhando para sempre, praticamente, por conta dessas Sim. questões que podem surgir, entendeu? E é uma coisa tão simples, né? Uma coisa assim, quer dizer, essa questão de acompanhamento, né? Às vezes quem está de fora fica, meu Deus do céu, pro resto da vida você vai ter que fazer isso? Sim, cria um hábito Uhum. e pra gente é tão tranquilo, né? Assim, É. Luana tem demandas aqui que talvez para quem está de fora ache que é um absurdo, que é que é um peso. E pra gente é tão natural, é tão tranquilo fazer. E cada evolução é algo assim, é muita festa. Quando ela sentou, eu fiquei, nossa, é muito bom a gente ver a evolução deles, né? Muito. Cada evoluçãozinha é motivo de festa. Aqui, e quando ela andou, nossa, meu Deus, ela demorou a andar, né? Ela andou com 1 ano e 6 meses, quase 1 ano e 7. Uhum. Qual E a idade foi que ela muito. está Não, hoje? foi muito. Ela tá com 1 ano e 7 meses. Ela, Ah, ela sim. andou com 1 ano e 6 meses. Sim. Quase Eita, então tá 7. naquela fase que tá se achando, né? Querendo andar tudo. Muito. E ela anda a casa toda, aí tira tudo do lugar, abre o armário, tira as coisas do lugar, tá nessa fase, né? Que é bem cansativa também. Aí Sim, coloquei portão na escada, fechando tudo, pra ela estar no lugar mais seguro, pra ela poder explorar. Porque senão a gente não consegue, né? pois é. E assim, fazendo uma verdadeira fisioterapia, né? Exercitando aí Ela também dentro de faz fisioterapia. Ela faz fisioterapia, natação, que é o mais indicado. Natação é Sim, muito indicado. entendo. E essa questão, assim, porque a Gabi é uma criança de pandemia, né, gente? Várias crianças aí que a gente vê que eu chamo a criança de pandemia. E como é que foi Ela essa é. questão assim, de terapias, né? Porque a gente sabe que a gente precisa de estimulação. Né? Eu lembro que Luana era 4 vezes na semana, eu levava ela para a clínica para fazer terapia. Era otorrino, ou fono, era terapia ocupacional, fisioterapia. E como é essa rotina agora na pandemia, né? Como é que tá esse processo? Nesse momento, diminuiu bastante, porque ela Sim. tá saindo bem e eu acredito que ela vai ter alta da fisioterapia lá do hospital. E agora Sim. ela vai ficar na natação, né? E, assim, os médicos, eu levei no. Esse ano já também fui no ortopedista, cirurgião ortopédico, que geralmente eles pedem. Aí a gente foi lá no INTO, eles avaliaram ela tá bem, e eles falaram: ó, natação, que é o mais indicado por conta dos bracinhos, das perninhas, né? A melhor fisioterapia para eles é a natação. E eu acredito, ela tá fazendo ainda a fisioterapia lá no Fernandes Figueira, ela se trata lá. Mas em breve ela vai ter alta de lá, entendeu? Aí, no caso, eu vou ter que ver alguma fisioterapia aqui próxima a mim. Só que aqui é muito difícil. Aqui é muito complicado achar, sabe? Mas assim, mais pra frente ela vai precisar de fono, provavelmente, sabe? Então, assim, o Sim. dela são ciclos, né? São ciclos, não são várias terapias de uma vez. Sim. São ciclos que vão acontecendo, entendeu?
E Entendi. conforme a necessidade, a gente vai indo, entendeu? Mas ela é Aham. super saudável. Ela, eu não vou mostrar ela aqui agora porque ela tá dormindo já. Ela Ah, dorme entre 7 e 8 horas, ela já tá dormindo. Senão eu chamava ela aqui. vamos perder a oportunidade de conhecer a Gabi. Mas é só, convida todo mundo aqui a entrar no perfil, né, da Nanda aí, conhecer a Gabi, se apaixonar. Porque quando eu vi, eu comecei a pesquisar. Eu falei assim, não, eu tenho que trazer novidades aqui para o projeto, eu quero conhecer, né, a necessidade. Na verdade, eu conheci o Gigante Léo. Você conhece o Gigante Léo? Ah, conheço. A gente tem uns grupos de nanismo, né? Dos Sim. pais, né? Várias Ele pessoas participou que. de uma live minha. E aí eu falei Ah, assim, não, nanismo, eu nunca fiz nenhuma live com nanismo. Aí eu convidei ele, ele aceitou. Aí depois disso eu falei, não, eu quero conhecer mais. Aí fiquei pesquisando muito sobre nanismo. mas o tipo de nanismo dele é diferente da Gabi. É? É diferente. O da Pra mim Gabi. é a É mesma. porque. Não, né? Não. São vários tipos. É uma condição genética, né? No caso, assim, quando eu Porque soube. ele falou assim que a dele era mais comum, entendeu? Por isso que eu achei Ó, que mas fosse a mesma. eu É, acho que não. É porque é? ele participa lá dos grupos de nanismo e tal. Eu não lembro o nome agora, mas eu vou pesquisar depois para poder colocar aí, para te falar. Aí você Tá. fala em outras lives com outras mães aí. Que vai aparecer um É, monte agora. pois é, então assim, ó, o convite tá aberto aí, né? Ih, Sigam aí o uma história mais perfil. legal que a outra. Tá dando eco, peraí. Foi. É Seguir o uma história perfil, melhor que né? a Pra gente outra. poder se conhecendo. A gente vai se conhecendo, né? Através de fotos aí, dos acompanhamentos aí das postagens. E Tem a aí, Dani, tem a Mari, tem a Ana, tem muita história bacana, muita história legal mesmo. Você vai, eu vou te passar os contatos delas, você tá, vai gostar. eu deixo o convite aqui, só é me chamar no direct, quem realmente tiver vontade de contar, né? Começa a me seguir aí, né? Acompanha aí o perfil e conhecer outras histórias também, né? Então, assim, Ah, deixa o sim. convite aberto, só é me chamar no direct que a gente bate um papo e já marca aí. Porque é importante, né, Nanda, a gente ter essa vivência, a gente buscar isso. E eu sou muito grata pelas redes sociais, né, pelo Instagram, porque é assim que a gente vai se conhecendo e vai criando esse vínculo, né? Porque imagine como é que E o seria Instagram é assim, maravilhoso. como é Para que seria? isso, E como é que foi para o você assim a Instagram. decisão do Instagram? Então, o Instagram, na verdade, era um Instagram bem pessoal meu, né? Ele era Sim, trancado, ele era fechado. Aí, assim, eu não lembro agora, deixa eu lembrar, peraí. Ela tinha uns 2 meses, mais ou menos, de vida. Nesse período inicial que ela nasceu e tal, e eu comecei a pesquisar muito, perguntar um monte de coisas para várias pessoas. Eu ia no Instagram das pessoas, procurava as hashtags, né? sim, Eu ia lá, e na foto da pessoa, entrava, fazia, né? Stalkeava lá, entrava, perguntava um monte de coisa. Como é que foi isso e tal? Perguntava. Conheci várias pessoas assim dessa forma, né? Procurando até as uhum, hashtags para poder achar e tal, entrar em contato. Eu só decidi mesmo abrir o meu Instagram e abrir assim a Gabi para o mundo, assim, falar de nanismo, com uns 2 meses de vida dela, porque antes sim, eu tinha muito medo. A gente pensa assim, eu tenho medo do futuro, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Eu tinha medo de um monte de coisa, né? Eu tinha sim. medo. O que que as pessoas vão achar? Sabe? Eu me via de uma forma muito ruim. Eu Sim, não me vejo mais dessa forma, mas eu pensava assim, ela é mãe de uma criança assim, sabe? Eu pensava muita besteira. E minha cabeça sim. trabalhava de uma forma ruim, realmente. Eu demorei um tempinho para melhorar isso tudo. E com 2 meses, eu abri o Instagram e comecei e falei, fiz uma postagem, falei dela e tal. Até então muita gente não sabia, só sabia as pessoas mais próximas mesmo. Uhum. E depois que eu abri o Instagram e falei do nanismo, falei que ela tinha nanismo e tal, 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 eu me senti bem aliviada, sabe? Eu me senti completamente aliviada. Eu tinha muito medo de falar, mas aquilo ali, depois que eu falei, eu me libertei de tudo, sabe? Eu Sim. não É isso senti mesmo. mais medo.
depois disso, eu comecei a mostrar ela é uma criança normal. Ela tem diferenças, assim como a gente tem diferenças de outras pessoas. Eu só espero que. Eu só esperava, né? E a cada dia eu espero sempre que as pessoas enxerguem isso como uma diferença que é normal ter diferenças, né? E pronto, eu Porque mudei todos minha nós visão, somos virei a diferentes, né? chave. É. Todos nós Aí eu somos virei a diferentes. chave e fui. Sim. E agora eu tô aí mostrando ela pro mundo. Eu não Agora escondo está nada de que mostrada. ela tem. Não Primeiro escondo que ela tem não queria nanismo, mostrar, agora está mostrada. tá demais. E, de vez em quando eu invento umas fotos e tal. Eu não tenho problema em mostrá-la, né, para as pessoas. Mas ao mesmo tempo, às vezes eu fico meio reflexiva, pensar que alguém pode olhar para ela de uma forma ruim, sabe? Porque o nosso Sim. coração, às vezes, só em pensar nisso dói, né? Mas eu me sinto super leve com tudo isso. E Aham. também acho que eu levo isso de uma forma leve. Eu não fico naquela forma maçante. Claro que tem campanhas, tem datas, etc. Eu compartilho muita coisa. Envio muitas coisas no meu WhatsApp, no meu Instagram, mostro, compartilho o máximo que eu posso. Eu uso menos o Instagram do que eu gostaria, Aham. mas eu acho que eu levo de uma forma bem leve, sabe? Porque eu não quero também ficar mergulhada, não que eu não esteja, eu não quero ficar mergulhada só na causa e esquecer o resto. Eu quero viver Sim. os momentos bons e curtir e tal, entendeu? Eu não quero só viver para isso. Eu quero que a causa esteja no meio, mas também que a gente esteja, que tenha uma vida normal, porque ela é normal, a gente é normal. Ela só tem nanismo, Sim. né? É um Isso. detalhe, como a gente fala. É só um detalhe. E assim, é, é legal você falar isso, Nanda, assim, de como foi, né? A resistência que a gente tem quando a gente recebe uma notícia. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes as pessoas têm até vergonha de falar que o início não foi fácil, né? E é bom a gente dizer porque é normal não ser fácil no começo, né? Porque é um novo que a gente está recebendo, é uma nova notícia, a nossa vida muda completamente. Então, assim, a gente precisa Muito. mostrar isso que é natural. E eu digo assim, se você que está aqui assistindo a live com a gente, né? Você está passando por esse momento de angústia, de medo, né? Medo da sociedade, medo do que vem pela frente, medo até da maternidade, né? Tem vários medos aí que a gente pode sentir. Então, assim, tenha calma que vai passar isso, né? A história aí, a Nanda tá aí mostrando Isso para é ela. principal. E olha, quando alguém vem falar comigo, às vezes as pessoas procuram, né? Não sei, com certeza Sim, você deve receber muitas mensagens, mas às vezes sim. quando as pessoas me procuram para falar, eu acabei de descobrir, meu filho tá com suspeita de nanismo e tal, já conversei com várias pessoas. E assim, o que eu sempre digo vai passar. Eu sei que é difícil, pode sofrer, pode chorar, pode sentir o que você tiver que sentir, mas eu te garanto que vai passar. Porque na hora que a Uhum. gente está vivendo, a gente não acha que vai passar. A gente parece um pesadelo infinito. Naquele momento que a gente está vivendo aquilo. É um luto. Eu senti como se minha filha tivesse morrido ali, sabe? Isso. E na verdade morreu. A filha que tinha na minha A cabeça vida morreu. imaginária, né? Aquela que eu imaginava, que eu idealizei, morreu. A Gabi que nasceu foi outra filha, não foi aquela que eu imaginei, sabe? Então, assim, é isso que eu sempre falo, ó, vai passar, vai doer, vai ser difícil, mas você vai começar a curtir, você vai começar a gostar, você vai começar a ver as coisas diferentes. E a gente só percebe quando tá passando, sabe? Isso. É bom. Eu fico emocionada quando eu lembro disso, porque no meio do furacão a gente não acredita que Não, vai passar. não consegue enxergar isso. Não consegue, mas passa, né? E E é é legal muito você bom dizer depois que isso, passa. Nanda, porque isso não é só específico para descoberta de um Parananismo, diagnóstico. É para várias coisas. É, para tudo na nossa vida. Quando a gente está num momento de turbulência na nossa vida, a gente não consegue enxergar uma luz. A gente fica naquela dor, né? Remoendo aquela dor, naquela sofrência ali. E a Paula está aqui dizendo que você ajudou muito ela, né? No momento da descoberta. ah, tá, o bebê dela.
Ah, sim, a Paula, é verdade. A Paula a gente conversou Acho quando que ela eu estava. comecei a seguir você, Paula, hoje. Eu acho que eu estava olhando o perfil da Nanda, eu acho que eu comecei a olhar o seu também. E deixa o convite aí aberto, hein, gente? Gosto sempre de estar falando que as pessoas estão entrando, então a gente sempre bom falar, né? Quem É, tiver as vontade pessoas de entram e coração. saem, né? Várias pessoas, as pessoas vão entrando e saindo, vai rodando, né? Exatamente. E o quanto é importante, né? Eu tenho certeza, assim, que é muito emocionante quando a gente conta a nossa história. É como você diz assim, a gente revive todo aquele momento. Muito. Só que eu acho que tem uma diferença, né, Nanda? A diferença daquele dia, como você falou aí, do momento que foi o seu parto, que a gente sonha tanto por esse momento, e para você foi tantas turbulências, tanta dor, né? Tanta tristeza como foi o seu parto, como você falou. Então, assim, hoje, você lembrar desse momento, porque assim, é uma emoção, né? A gente poder ter a oportunidade de falar, de contar para as pessoas. Como é para você hoje reviver, contar? Como é esse sentimento? Ainda dói quando lembra, assim, Não. dá vontade de chorar e um choro doloroso? Como é isso? Então, sempre me emociono quando eu começo a reviver aquilo tudo, sabe? Sim, Mas eu não consigo sentir exatamente o que eu sentia. É impossível, né? Porque aquilo já sim. passou. Não Aham. dá pra sentir, porque já passou. Porém, eu me emociono sempre, sabe? Eu às vezes penso assim, eu queria tanto reviver aquele parto de novo para poder aproveitar, porque por conta Fazer daquilo diferente. tudo, eu não aproveitei, sabe? Eu não vivi aquele momento como eu gostaria, porque eu deixei aquilo tudo tomar conta de mim, o que é normal, né? A Você não gente tinha sentir, consciência do que não era, tinha né? consciência. Então, assim, eu só tenho um arrependimento de não ter aproveitado como eu gostaria aquele momento ali dela ter nascido, né? Naquele momento. Mas, fora isso, eu não sinto mais aquela tristeza, aquela angústia. Me emociono sempre, mas eu não sinto aquela carga ruim que eu senti naquele momento, naqueles momentos, não. É porque é uma verdadeira cura, né? Quando a gente lembra de alguma coisa e dói, é porque ainda a cura não aconteceu. Mas quando a É, gente lembra e a gente chora, porque o choro não é só tristeza. A gente precisa chorar mesmo. Mas assim, tem um choro de tristeza e um choro de alegria. E hoje a gente chora de alegria, emoção, e isso faz parte. Luana tem 14 anos e quando eu lembro da história, eu revivo tudo é, aquilo ali. é, dá- é, não dá pra sentir exatamente o que a gente sentiu, né? Mas vem alguns flashes assim que Sim, mexe com a gente, né? Mexe com a gente. sim. A Dani está aqui dizendo que não te julga, passei pelo mesmo. E é A tão Dani, bom eu conheço isso, a né, Dani. Dani? Porque assim, a gente A não tem Dani, que ter olhar de julgamento para ninguém. a Dani, ela tem o B, né? O filho dela, também tem a idade da Gabi. E ele vai fazer a mesma cirurgia que a Gabi fez. Ele vai fazer, acho que quinta-feira, aqui no Rio. Ela veio de São Paulo aqui para o Rio, acompanhar aqui. Com o mesmo Sim, médico que fez a cirurgia da Gabi. exatamente. Que maravilha. Estaremos em oração aí. Avisa pra gente quando for a cirurgia para a gente poder acompanhar. Isso é muito bom, né? A gente poder ter essa corrente, essa união de pessoas. Não é? A gente começa, sim, com essa questão voltada só para aquela síndrome, para aquela deficiência que a gente vive, a gente quer conhecer, é normal. E aí, aos poucos, a gente vai ampliando isso, né? Ampliando, conhecendo outras pessoas. O Instagram tá aí para isso. A gente vai conhecendo outras deficiências. E é justamente isso que eu coloquei o tema da live, né? Justamente aprendendo sobre diversidade. E se a gente quer realmente fazer as coisas acontecerem, que essa visão de mundo seja modificada, a gente precisa começar pela gente. Então, a gente precisa também ter essa mudança de olhar, né? Isso é maravilhoso. Me conta aí, como é que tá a programação de Gabi para a escola? Já tem programação para isso? Então, ela iniciou na creche, porque como eu não tenho com quem deixá-la, né? Por mim, eu não levaria ela agora.
Mas também tem essa carga, né, do dia a dia também, que eu acho que a creche vai fazer bem para ela e para mim. Sim, Mas é. acabou que eu retornei ao trabalho, né? E ela também iniciou a creche. Está se E- adaptando super bem lá. Não está tendo grandes, assim, claro que houve durante o dia, a tia lá falou assim, ela chorou um pouquinho, mas ficou bem e tal, mas brincou, se divertiu, ela me manda foto, me manda vídeo, como que ela, o dia a dia dela, como que ela, o que que ela faz lá, eles me mandam tudo, né? Então, assim, ela tá super bem lá, se adaptando super bem, né? Eu fiquei com meu coração bem na mão, bem apertado, porque Sim. às vezes eu acho que às vezes a gente sente mais do que eles, porque ela é muito Aham, pequenininha, né? Ela é assim, uhum, tem 1 ano e 7 meses, ela é um bebê, pra mim é um bebê. sim. Eu ia esperar até os 2 anos, pelo menos, mas aí eu decidi colocá-la. É. E entre deixar ela, não tem realmente alguém para ficar com ela aqui, e entre deixar, ver alguém estranho para ficar com ela e ela se socializar melhor com outros amiguinhos e tal, eu optei pela creche. E É. ano que E a vem socialização, né? Vai ter contato com outras crianças. vai. E ano que vem eu acredito que ela vá para a escola que eu trabalho, que aí Sim. ela vai ficar mais próxima de mim. Mesmo eu não vou lecionar, né? Eu não vou dar aula a ela, não vou Sim. acompanhar ela como professora. Mas ela vai estar ali próxima, né? Aí os meus planos nesse momento são esses, né? Que ela me acompanhar ano que vem no lugar que eu trabalho, que só aceitam crianças a partir dos 2 anos lá, né? Por Sim. isso que ela não tá lá esse ano comigo. Uhum. Você é pró de qual idade? Qual a idade dos seus alunos? Então, 4 anos. Quatro. Que é mais ou menos a idade, assim, de 4, 5 anos, mais ou menos, que as crianças começam a perceber mais as diferenças, né? Principalmente Sim. o nanismo. E antes disso, as crianças não são tão, assim, não são tão perceptivas para isso, especificamente, né? É. Uhum. Mas a partir dessa idade aí, 4, 5 anos, eles conseguem enxergar um pouquinho mais. E é a idade que a gente vai ter que mais ter diálogo ali com ela e tal, né? Que vai chegar. Que eu não quero ficar pensando muito nisso agora, né? Mas vai chegar esse momento também. Mas eu acho legal, Nanda, assim, você como professora, o que eu acho tão importante é a escola trazer isso, né? Mostrar sempre as diferenças. E algo assim que eu sempre trouxe para meu filho, para a Luana também, falando muito sobre a questão das diferenças. Meu filho não consegue enxergar a síndrome de Down em Luana. Nem a própria Luana, na verdade, consegue. Ela fala, mamãe, você disse que eu tenho deficiência, o que é que eu tenho? Que eu não vejo nada. Ela não se vê diferente, né? Então, assim, Luan, a gente fala também de deficiência para ele, não tem nenhuma diferença. E é legal, a gente traz isso dentro de casa porque eu tenho Luana. De repente, se eu não tivesse Luana, eu não estaria falando tanto de diferenças como eu falo. E É você, isso como mesmo. professora, mãe de uma criança com nanismo, é legal, né? Porque você com certeza vai trazer isso para seus alunos, dessa mudança de olhar, de mostrar, de focar nessa questão das diferenças. E diferenças de raça, diferenças de que a gente, um é magro, o outro pode ser mais gordinho do que outros, né? Essas diferenças de cor, tudo isso, né? Então, assim, a gente trazer isso para as crianças, isso é muito importante. Porque muitas vezes uma casa que não tem ninguém com deficiência, a mãe acaba não falando sobre isso, né? Isso. É isso aí. É assim, eu já trabalhei com várias pessoas, com várias crianças, né? Com deficiência, e no dia a dia aconteciam, assim, não só. Agora, não só um tipo de deficiência, né? Mas nanismo nunca tive algum aluno assim com nanismo, entendeu? E é uma condição genética rara, mas a gente vê, assim, a gente sai, a gente vê, né, alguém com nanismo aí na rua, a gente consegue ver, mas eu nunca tive alguém próximo a mim, por exemplo, um amigo, um primo, nunca tive. Então, assim, esse mundo realmente era desconhecido, até por conta disso, né? Eu não tinha ideia de onde vinha,
Para mim, era hereditário. Assim, eu não imaginava que era uma Eu mutação achava também. genética, uma Eu condição achava que genética. era, eu achava que era Hereditária. genético. Não, é genético. É Oh, genético, eu é achava que uma. era hereditário. Ah, então, é genético, né? É uma condição genética, uma mutação genética do gene FRFG3, que é o Uhum. gene que sofre a mutação. Porém, pode ser hereditário, mas 80% dos casos não são hereditários, No entendeu? caso da Gabi, não era hereditário, né? Não é, não é. Eu tenho 1,60 m e o pai 1,75 m, eu acho. Uhum. Então, assim, somos estatura média, que é o padrão, geralmente, para que aconteça essa mutação genética. Agora, não sei exatamente o que acontece, eu só sei que ela acontece nesse gene, a Uhum. IFRFG3, né? Que Uhum. acontece essa mutação e pronto, tá aí, entendeu? Eu Simples não tenho muita assim. explicação. Simples Simples, é assim. isso. Luana tem síndrome de Down. A síndrome de Down também é assim. A trissomia é. Pode ser, chama de acidente genético. Eu não vejo nada de acidente, mas enfim, é a genética, né? E a questão de pode ser hereditário também. No caso de Uhum, Luana, isso. foi acidente genético. Eu Então, não gosto então, de usar aí esse no caso termo da parte. acidente, porque Eu não assim, não tem gosto. nada de É uma acidente, né? mutação. É uma mutação. Sofreu uma mutação ali e pronto, tá aí. O que a gente tem que parar para pensar também é que, no caso da Gabi, os filhos, os netos podem ser que tenham. As chances aumentam, né? Sim, Por ela ter. Mas antes dela, nunca que eu ia imaginar. Nunca que eu ia imaginar. Eu fiquei apavorada, porque eu pensei assim. Eu usei esse termo. Eu falei assim, gente, eu vou ter um filho anão. A minha cabeça. Eu sim. vou ter um filho anão, sabe? Eu fiquei assim. Ó. Eu acho que só quem vive tem coisas que só quem vive pode. Por isso que esses grupos são ótimos, que a gente participa, né? Sim. Eu tenho grupos com mães, eu tenho grupos, né, com pais e tal, e com que tem filhos, pessoas que têm nanismo, pessoas que têm filhos com nanismo e tal. E esses grupos ajudam muito, por quê? Porque a gente percebe ali que aquele sentimento que a gente, né, achava até que é um pouco, nossa, você sentindo isso, me sentindo uma pessoa Uhum. ruim por sentir aquilo, a É, gente percebe que o várias pessoas julgamento, né? sentem. Aí eu me auto-julgava pelas coisas que eu Sim. sentia. E ali naqueles grupos a gente percebe, poxa, não é só eu que me sinto assim, sabe? E eu sou muito grata por conhecer essas pessoas e saber que a gente não tá sozinha. É maravilhoso, né? Não se sentir no meio, assim, do furacão sozinha. A gente tem com quem dar a mão ali e se situar quando o coração aperta, porque às vezes aperta, né? Por coisas que acontecem no dia a dia. E também pelas alegrias que acontecem também. Verdade. E assim, legal você falar aí dessa questão do termo não, né? Eu não sabia dessa questão de mudança, né? Do termo. Eu conheci a vida toda como não. Me referia como Eu não. também. E foi quando, dia 25 de outubro, né? Que é o dia Uhum. que a gente comemora, né, o nanismo. Então, assim, Combate, ao o preconceito combate ao contra o preconceito, secunanismo. né? E aí foi Uhum. aí que eu vi essa questão do termo. Então, assim, eu achei tão interessante, por isso que é importante a gente estar nas redes sociais orientando isso. Porque se ele é desconhecido para mim, como é que eu Uhum. vou estar focando em nanismo, se eu cresci ouvindo que era não, né? Então, assim, é legal a gente falar sobre isso, e tanto é que eu passo sempre para meus filhos, né? Mostro. Hoje com o Instagram, eu vou mostrando as crianças, né? As pessoas ali com nanismo. E eu não uso esse termo, não. Né? Eu estou tirando de mim. Então, assim, Uhum. eu não posso replicar isso para meus filhos. Eles nem conhecem esse termo. Então, é assim que a gente vai criando uma nova mentalidade para esse mundo que está vindo aí na frente, né? Essa nova geração. E assim a gente vai fazendo o nosso trabalho de formiguinha, né, Nanda? Isso. Mas assim, a gente compreende o seguinte, que a gente não vai tirar esse termo do nada, não tem como, né? E também acho que muitas pessoas falam não por maldade, também não. Eu tenho consciência disso, sabe?
É claro que a gente, mostrando o termo correto, a gente vai ajudar. Mas também não é o fim do mundo a gente, às vezes, Sim. ter que explicar ou ter que. Sabe? Muitas pessoas, assim como as pessoas que têm nanismo, têm mais propriedade para poder falar, eu acho. Né? Sim. Porque Aham. eles vivem aquilo. Eu não vivo, minha filha que vive, ela que vai ter mais propriedade de falar do Sim. que eu. Mas eu acho também que existem casos que às vezes a gente, né, só por falar, não é algo assim que o termo é pejorativo, né? A história desse nome é ruim, realmente, por conta das piadas, etc. Mas Isso. também não é o fim do mundo quando a gente se refere de uma forma, claro, também que a gente aprendeu. Olha, quer chamar alguém? Chama pelo nome. A Sim. fulana, né? Pelo Porque nome, a porque é uma deficiência pessoa, foi assim, né? né? É um nome. Primeiramente, é um nome. Não sabe? Beleza, mas aí, ó, primeira coisa, ó, nome. Parar de Aham. chamar aquele anãozinho ali, sabe? É mais isso aí que eu acho que incomoda. Sim. Eu acho, Isso. pelo menos a minha opinião é essa, eu acho. Que é sempre se referir à pessoa não pelo nome, né? Por características dela. Travou? Travou. Mas voltou agora. Travou. Ah, tá. Tô te ouvindo. Voltou já. Ah, tá bom. É porque às vezes dá uma travada, aí eu não sei se você está me escutando, é por isso que eu pergunto. Aham. Então é Mas é isso, entendeu? Eu justamente não, eu isso. não, eu não acho que nem sempre a gente também não vai tirar todo mundo. Igual, às vezes algumas pessoas falam, claro que às vezes dá uma revoltinha, né? Quando alguém começa a fazer algumas coisinhas, a gente vê em publicações, a gente vai ler e vê lá deboche, piada e tal. Dá uma Sim. revolta, assim, às vezes eu fico, ai meu Deus, sabe? A gente tem que se controlar às vezes. Mas, porque eu penso, aí eu paro e penso, eu não pensava desse jeito, então eu tenho que ter calma. Vamos Aham. lá. Porque também, se eu não tiver Respira. calma, ninguém. Tem que se recompor e continuar, né? Para tentar fazer com que as pessoas vejam isso de uma forma diferente. Que é uma deficiência. As pessoas não veem como deficiência. É uma Sim. pessoa com deficiência que está ali na tua frente, que as pessoas não acham que é deficiência, acham que é legal. Não é só estatura, só que as pessoas veem só como estatura, né? É esse também que é o problema. Uhum. As pessoas que eu digo Esquece que assim, por trás da no geral, né? deficiência tem a pessoa, né? É. Muito bom. Gente, é bom demais a gente poder ter a oportunidade, né? De conhecer cada semana uma história. E esse projeto Descoberta do Diagnóstico tem trazido, assim, maravilhas na minha vida. Muitas descobertas, né? E a Drica está aqui falando, sei bem o que é isso, passamos isso no autismo. E cada um de nós passamos, temos a nossa história, né? Então, assim, de contar, Drica, já passou da hora de você vir contar sua história aqui, né? Tem gente, Nanda, que foge da gente, viu? A gente É. convida e aí tem gente que foge, mas uma hora tem. Porque é tão importante a gente poder compartilhar essa história e é gostoso para a gente poder estar relembrando, contando, né? Fazendo parte aí Quanto do mais falam, projeto. né? Quanto mais falam, mais pessoas vão saber também sobre esses diversos assuntos, né? São vários diagnósticos diferentes, né? Pois é. Me chama no direct, Drica, para a gente conversar, viu? Então, assim, gratidão, Nanda, nosso tempo já passou, tá? A gente está com a hora Eu e nem sei que três. horas tem. Ah, sim, Tem tá uma bom. hora e três, mas a primeira parte já ficou gravada. Eu convido todo mundo aqui a. Eu vou deixar salva, curtir, deixar um comentário aí para Nanda. Começa a seguir a Nanda aí no perfil dela. Quem já segue, começa a me seguir também. Toda semana a gente tem novas histórias. Isso é muito bom, né? Porque a gente vai conhecendo um pouquinho de cada, ver realmente essa questão da diversidade. A gente precisa disso, né? Importante para a inclusão. É muito bom. Então, assim, já deixo o convite aí para todos que quiserem participar do projeto Descoberta Diagnóstico. E eu quero encerrar essa live, Nanda, com uma mensagem. Deixa uma mensagem aí. Tem gente que está assistindo a gente aqui, que está passando por esse momento, né? De dificuldade de aceitação, de luto, porque é um verdadeiro luto. Tem gente que não gosta de usar esse termo luto, acha que é pesado, mas é luto Ah, mesmo, não tem mas é luto jeito, mesmo. né? Não É um tem tipo de luto. jeito. Deixa a mensagem pra gente aí.
Então, gente, vocês aí que estão passando estão no meio do olho do furacão, né? Que se falam. Eu garanto para vocês que vai passar. Só ter paciência, você não está sozinho, você não está sozinha, isso tudo vai passar e você vai conseguir ver aquele arco-íris, né? Lá no final e vai dar tudo certo, tá? E em relação a tudo aí, porque aí eu vi que tem mães de autistas, né? Pessoas com alguns tipos de deficiências e tal. Eu digo o seguinte, que a diferença, ela é normal, a gente tem que normalizar a diferença. A gente precisa normalizar a diferença. E o futuro, eu acredito que o futuro que a gente está criando para os nossos filhos é um futuro muito melhor do que a gente tem hoje aqui, né? Esse presente. Eu creio em um futuro melhor do que a gente está vivendo ainda, porque a gente está semeando para a gente poder colher coisas boas e eu tenho certeza que a gente vai conseguir colher essas coisas boas aí. Daqui a pouquinho a gente colhe. Eu creio muito nisso, né? E é um trabalho de formiguinha, por mais que seja lento, mas a gente está fazendo nossa parte, né? Vai Então, fazer. Por isso que eu acredito que vai ser. A gente está criando crianças. Nós estamos criando crianças melhores, eu acho. Porque a gente está tentando plantar aí tudo que a gente pode, né? E eu fico muito feliz, porque eu consigo colaborar de alguma forma para um futuro melhor para as crianças que estão nascendo aí hoje, né? Para a Luana, para a Gabi, para o B, para todas essas crianças que estão crescendo aí agora. E eu tenho muita fé de que vai ser um futuro muito melhor. Verdade, Nanda. Maravilha, meu amor. Gratidão, gratidão por aceitar o convite, né? De estar aqui, ó. A Nath Bueno está aqui. Beijo, Nath. Nath, ela tem 25 anos e tem paralisia cerebral. Ela já veio contar a sua história aqui no nosso projeto, né, Nath? Já fez aqui uma live comigo. Vou seguir. Tá, Vou lá ela seguir. tem paralisia cerebral. Então, assim, é bem interessante. A autoestima lá em cima, viu? Quem tá aí com, ó, probleminha de autoestima, com a baixa estima, segue a Nath aí, que ela é Já tô indo lá seguir ela. Tá? Tá bom? Nanda, meu amor, beijo grande no seu coração, beijo na Gabi, vou continuar assistindo aí. O gostoso é justamente disso, depois da live a gente passa a ter maior intimidade, né? Pra gente poder eu fiquei um pouco tímida aqui, porque eu nunca fiz live, né? Mas tá bom. Mas você é tranquilo, é tranquilo, é tranquilo. É igual uma conversa no WhatsApp, bate-papo no WhatsApp. Grupão, né? Um grupão. Bom? Pois é. Tá bom. Gente, beijo grande no coração de vocês. Obrigada, vou deixar tá? lá salva, viu? Todo mundo lá tá curtindo bom. e deixando a mensagem aí pra Nanda. Beijo, gente. Tchau, Boa beijo. noite. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.